Boa noite a todos. São 19 horas e 20 minutos. Vamos dar início ao ciclo de debate programado pelo Comitê Executivo da UFSJ. Esse é o segundo debate, que corre aqui no campo Alto Paraupeba, onde a gente vai ouvir as propostas das duas chapas que estão no pleito para a candidatura para reitor. Eu queria agradecer à comunidade, aos professores, aos alunos pela presença e reforçar que na direita ali estão dispostas 3 caixas, onde a gente vai colocar perguntas do grupo de discentes, pergunta do grupo de docentes e pergunta dos técnicos administrativos. Então, quem quiser participar do debate, não tem dificuldade ainda, é só se dirigir ali que o pessoal vai anotar. Vocês vão receber um número e esse número será sorteado, essa pergunta será sorteada. Ok? As perguntas vão ser feitas por segmento, primeiro o segmento dos docentes, depois o segmento dos técnicos administrativos e depois o segmento dos discentes. A divisão do debate ela é feita em 4 partes. A primeira parte será a apresentação das chapas, a segunda parte vai ser as perguntas entre as chapas, a terceira parte vai ser a pergunta da comunidade para as chapas, e eu quero reforçar que a pergunta sempre vai ser dirigida aos 2 candidatos das chapas, tá? E na parte final a gente vai fazer o ciclo de encerramento. Cada pergunta deve ser elaborada em 1 minuto e os candidatos terão 3 minutos para responder. Perguntas intercaladas no público e as considerações finais. Eu gostaria de agora convidar a chapa 1, professor Sérgio, professor Marcelo, para compor a mesa, e a chapa 2, professor Raposo, professor Léo, para compor a mesa. Conforme foi previsto nas regras de debate entre os candidatos, os coordenadores e o comitê executivo, no campo CCO, de Vianópolis, foi sorteada a primeira chapa. Quem teve a palavra em primeiro lugar foi a chapa 1. E a gente agora vai trocar, né? Quem vai começar hoje o debate vai ser a chapa 2. Ok? Então, dando abertura ao debate, a chapa 2 tem os seus 7 minutos de apresentação. Fica. Gostar? Só aguardar um pouquinho. Só reforçando, pessoal, o sucesso do debate depende da participação da plateia. Eu gostaria que o pessoal se dirigisse, fizesse as perguntas, colocasse na caixinha lá para a gente sortear, para ter uma participação mais efetiva no debate.
Acho que finalmente agora a gente consegue começar. Então, marcando tempo a partir de agora, a chapa 2 tem 7 minutos para fazer suas considerações iniciais do debate. Isso aí. Bom, boa noite a todos. Queria cumprimentar o Comitê Executivo, na pessoa do professor Lincoln, cumprimentar os candidatos Sérgio e Marcelo, cumprimentar toda a comunidade acadêmica, professores, técnicos, discentes, cumprimentar a reitora Valéria, aqui presente, dar boa noite a todos e falar que o debate é sempre um ponto muito importante. E esse debate hoje está acontecendo aqui e com uma importância muito grande, porque esse debate quase não acontece, devido ao tempo muito escasso de discussão das coisas. Mas foi importante nesse sentido o professor Raposo, que está aqui do lado, porque mesmo num período muito curto e escasso, ele conseguiu, nas férias, reunir um grupo de pessoas para hoje ter a oportunidade de ter um debate amplo entre duas chapas. E então, o professor Raposo tem todo esse mérito. E eu acho que a comunidade acadêmica agradece isso, porque o debate faz engrandecer a nossa universidade. O que nós queremos mesmo é uma universidade grande. E essa universidade grande começa pelo debate, pela ampla discussão. Então, Raposo, eu gostaria de agradecer essa iniciativa desse grupo, de formar essa chapa, e não foi tão difícil de formar, porque formou a partir de um sentimento de mudança muito grande. Então, a partir desse sentimento de mudança e dessa sua proposição, hoje estamos aqui com um debate, que não seja uma chapa única. Então, muito obrigado a todos, e passo a palavra para o professor Raposo. Muito obrigado, professor Léo. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o professor Marcelo, o professor Sérgio, o professor Lincoln, em nome de quem cumprimento o Comitê Executivo, cumprimentar meu colega de chapa, o professor Léo, a professora Valéria, nossa reitora, e gostaria de iniciar a fala me dirigindo aos técnicos administrativos. A chapa 1, concorrente, está pautando a sua campanha nas nossas propostas. Lá no CCO, no primeiro debate, quando ficou sabendo que ao invés de propormos as 30 horas para os técnicos, nós assumimos o compromisso de implantar as 30 horas. Registramos em cartório, portanto, não é promessa, é compromisso. E sobre as 30 horas, hoje é um dia importante, uma data histórica para os técnicos administrativos de Minas Gerais. Hoje, dia 1º de março, professora Valéria, temos a informação de que o IFES Sul de Minas publicou a implantação das 30 horas para todos os técnicos em todas as suas unidades. Então, isso é muito importante, porque vem ao encontro de nosso projeto de implantar as 30 horas e com slogans que as 30 horas é possível. Então, está aí firmado nosso compromisso e a comprovação de que é possível. Agora, vou me dirigir aos professores. Notícia não muito agradável. Nessa caminhada pelos campi, pude me deparar com informações não muito agradáveis de que há sindicâncias contra professores em nossa instituição. Sindicâncias estas que em nenhum momento levou a nada, a não ser abrir feridas profundas no coração desses professores, porque ou eles foram isentos dos processos arquivados. Então, gostaria de dizer que a nossa caminhada e o nosso trabalho será pautado primeiro no diálogo, no entendimento, para só em situações extremas e comprovadamente necessárias é que se haverá um processo de natureza. Então, para os docentes aqui do CAP, eu gostaria de propor a seguinte, garantir o seguinte: vocês aqui vão trabalhar com tranquilidade. E tendo tranquilidade para trabalhar, vocês vão poder desenvolver com muita
muita competência, muita qualidade, os projetos de pesquisa, ensino e extensão que vocês tanto almejam. Portanto, nosso compromisso com os professores do CAP, que vocês vão trabalhar com tranquilidade. Certo, professor? Muito bem. Agora, para os alunos. Para os alunos, temos o tempo muito curto, gostaria de dizer o seguinte: vai acabar, em definitivo, essa história de que aluno de São João del Rei é um, aluno do CAP é outro. Acabou. Vai acabar isso. Com o encerramento desse ciclo, os alunos vão ter igualdade em todos os campi da UFSJ. É isso que vamos oferecer para os alunos de imediato. Muito bem. Para finalizar, gostaria de dizer para todos que eu estou nessa universidade há 26 anos. Nessa universidade, me realizei como cidadão, como profissional e também como pai e chefe de família. E, nesse sentido, apresentamos a nossa chapa. Eu e Léo, reunir para renovar. A chapa que propomos a mudança que a universidade precisa. E, portanto, eu tenho esse sonho. O sonho de reunir para renovar, o sonho de mudança. E não é um sonho que se sonha só. É um sonho que vamos sonhar juntos. Porque, como dizia o nosso amigo, como dizia o nosso amigo Raul Seixas, o sonho que sonhamos juntos não é sonho, é realidade. Então, conclamamos o apoio de vocês para a mudança, para a nova história dessa UFSJ. Muito obrigado e vamos ao debate. Daremos a palavra agora à chapa 2, à chapa 1. Eu gostaria também de começar a minha fala saudando a mesa condutora dos debates, a comissão eleitoral, em nome do professor Lincoln, que preside, cumprimentar a chapa adversária, o professor Carlos Alberto, o professor Leonardo, com quem tivemos a oportunidade de trabalhar ao longo dos últimos 4 anos, cumprimentar o meu colega de chapa, o professor Marcelo, cumprimentar a minha companheira de gestão durante os últimos quase 4 anos, professora Valéria, cumprimentar todos os professores, estudantes, servidores técnicos administrativos aqui presentes. A nossa chapa se chama UFSJ em Movimento, porque acredita que essa universidade iniciou, há quase 3 décadas, um movimento de construção de uma universidade de qualidade, uma universidade compromissada socialmente, uma universidade que tem, na qualidade do seu ensino, da sua pesquisa, da sua extensão, um compromisso do qual ela não abre mão. A nossa chapa começou a se organizar em meados de janeiro e organizou-se na forma de debates com a comunidade. Tivemos a oportunidade não somente de nos reunir em São João del Rei com professores, estudantes e técnicos administrativos, como também de visitar e estar com os companheiros de campo fora de sede, aqui no CAP, lá no CSL, em Sete Lagoas e em Divinópolis, dialogando com eles, coletando sugestões, incorporando a um programa longo, um programa de 20 páginas, que registramos diante da Comissão Eleitoral e que é o nosso compromisso com a universidade. Não somos, de maneira alguma, dados a lances teatrais. Não fazemos registro em cartório, porque somos funcionários públicos e sabemos que a nossa assinatura tem fé pública, que não nos cabe mentir. Que se mentimos no exercício da nossa profissão, seremos punidos como servidores públicos. Estamos diante de vocês, tranquilos, por termos elaborado, mesmo num curto prazo de tempo, uma proposta de campanha que acreditamos irá conduzir essa universidade mais à frente no processo de construção da grande universidade que pretendemos construir. Não aceito que se faça diante de mim acusações com relação ao tratamento diferenciado de estudantes. Nossa universidade, a nossa gestão, nos últimos 4 anos, teve um compromisso com a construção de uma universidade igual para todos. Não admito que nos acusem de preconceito. Não admito isso,
porque construímos, durante os últimos 4 anos, uma política de graduação que contribuiu para que nossos cursos tenham avaliação de conceito de pelo menos 4. Esse campus, seus 5 cursos, tem avaliação 4. Avaliação... Pois é, gente. Avaliação 4, quando o conceito máximo é 5. Esse campus foi um dos primeiros campos da sua universidade a dispor de restaurantes universitários. Os 3 campos de São João del Rei, apenas um dispõe de restaurante universitário. Estamos agora saudando esse compromisso com os estudantes de São João del Rei, construindo o 2º restaurante, o 2º campus. Construímos o restaurante universitário aqui, em Sete Lagoas e em Divinópolis. Não aceito essa acusação de preconceito. Não admito que se acuse essa universidade de tratar diferentemente seus estudantes. Não admito que se acuse essa universidade de tratar diferentemente seus técnicos administrativos e seus professores. O professor Carlos Alberto talvez não conheça a base do que é uma administração universitária, porque ele não sabe sequer que uma comissão de sindicância não pune ninguém. Uma comissão de sindicância se instala quando alguém faz acusações que precisam ser investigadas. As conclusões da comissão de sindicância podem ser a de exonerar o servidor acusado, nesse caso não se instala nenhum processo administrativo, ou a de instalar um processo que aí sim vai analisar se é o caso de estabelecer punição. A comissão de sindicância não pune ninguém. Então, eu me sinto triste de começar esse debate, tenho que explicar ao professor Carlos Alberto pontos básicos de como se faz a gestão de uma universidade. Pessoal, as regras do debate não permitem, na parte de apresentação, direito de resposta. Acho que o senhor tem o direito de elaborar a sua pergunta e responder no momento agora que a gente vai ter a fase de perguntas, onde cada chapa terá 3 perguntas para fazer, terá o direito à réplica e o direito à tréplica. Tá? Voltando às regras do debate, a pergunta é para ser elaborada em 1 minuto, a resposta terá 3 minutos, o candidato terá direito à réplica de 1 minuto e o outro candidato terá direito à tréplica de 1 minuto também. Dando sequência ao debate, começa novamente com a chapa 2, que tem direito a fazer a primeira pergunta para a chapa 1. Fique à vontade, professor. A resposta será dada através de denúncia e ele vai responder judicialmente pela mentira que falou. Professor, o senhor está destemperado desde o primeiro debate. Isso é lamentável para que se propõe a ser vice-reitor. Muito bem. Na campanha anterior, em 2012, vocês propuseram reformular o estatuto da UFSJ. Não aconteceu. 2 anos depois, em 2014, esta mesma proposta foi repetida no PDI da UFSJ. Entretanto, esse tema só foi retomado agora, em outubro, às vésperas desta eleição. O mais grave, sua proposta apresentada em algumas reuniões do Conselho Universitário, foi elaborada dentro do gabinete, sem a participação, sem a consulta da comunidade. Nesta proposta, tem, por exemplo, o absurdo do chefe do departamento de coordenadores ser a mesma pessoa, instaurando na universidade a onipresença. A pergunta. Esse tipo de estatutos. Professor Weber, posso complementar? Ou o senhor está conduzindo o debate? Eu vou cumprir o tempo. Esse tipo de estatuto que vocês almejam implementar na UFSJ sem a participação da comunidade? Só um minutinho, professor Sérgio. Eu só quero pedir à mesa para a gente manter um pouco da compostura. A gente tem umas regras de debate para seguir. Eu pedi aos coordenadores de campanha, eu estou orientando eles contra o tempo. Peço a gentileza que vocês orientem seus candidatos quando o tempo estiver terminando na resposta e também oriente-os a fazer a pergunta dentro de 1 minuto, ok? Tem a palavra, professor Sérgio. Bom, eu quero olhar todo mundo nos olhos para responder isso, porque realmente esse é o debate que eu queria ter começado. Mas vamos lá. Nós nos comprometemos, eu e Valéria, e é estranho que o professor Raposo se esqueça que a chapa que está apresentada aqui não é Valéria e eu, mas eu e Marcelo. É uma nova chapa para um novo momento da universidade. A apresentar
e a desenvolver modificações do Estatuto. Nós fizemos algumas modificações ainda no primeiro ano, criando, e é bom não esquecer, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, que representou um passo importante na democratização da política de assistência estudantil dessa universidade. Uma política que foi depois aperfeiçoada através de resolução do Conselho Universitário. Foram feitas alterações, outras naquele momento, e nós continuamos a discutir com a comunidade, com aqueles que nos procuravam, que manifestavam interesse, alterações pontuais no Estatuto. Apresentamos em meados do ano passado ao Conselho Universitário, em discussões várias, reuniões de trabalho abertas para discussão. O Conselho Universitário, é bom lembrar, tem representantes docentes de todos os departamentos, tem representantes técnico-administrativos e representantes estudantis. As propostas que apresentamos têm duas linhas. A primeira delas trata da questão da melhoria da composição do CONEP, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Um conselho que hoje tem representantes eleitos pelo conjunto da universidade, docentes. Precisamos encontrar uma forma mais evoluída, uma forma que agrega a participação de docentes de todos os campos da universidade. Então, propusemos ao Conselho Universitário, está em discussão no Conselho Universitário, a garantia de que um CONEP, agora é constituído por 3 câmaras, Câmara de Ensino, Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, Câmara de Extensão, tenha em cada uma dessas câmaras um representante de cada campus da universidade. Isso é importante porque democratiza a discussão das políticas de ensino, pesquisa e extensão na universidade. Apresentamos também uma proposta para a reformulação dos departamentos da universidade, incorporando a ideia de câmaras departamentais, incorporando outras formas de trabalho no departamento, inclusive formalizando a existência de áreas em departamentos de grande porte. O meu adversário teve mais de 1 minuto para fazer a pergunta. Eu acho que eu tenho mais de 3 para responder a essa pergunta. Não é possível. Não é? Se para fazer a pergunta se demora mais de 1 minuto, para responder, demora muito mais que 3. De toda forma, a discussão está aberta, a proposta foi encaminhada a todos os representantes e eu espero que vocês tenham o interesse de discutir conosco. Ela não foi aprovada, ela está aberta para discussão e é importante que ela esteja à disposição de todos, como nós sempre estivemos, para a discussão. Acusações de autoritarismo, professor, nem vou responder mais. Bem, colegas, somente agora, induzidos por nossa proposta de Congresso Estatuinte, vocês pretendem novamente reestruturar o FSJ. Inclusive apareceu do nada. Hoje é um banner lá no FSJ em São João do Rei. Uma coisa é o que vocês falam, a outra coisa é o que vocês praticam. Isso é o que nós tememos, professor. Som. A chapa adversária parece ter um problema de inversão do tempo. Nós apresentamos a proposta ao Conselho, encaminhamos aos representantes para que seja discutida. E ela só é apresentada depois que ele escreve a sua chapa há 1 semana. Quer dizer, a gente começa um processo em agosto, chama os representantes para discutir, mas ela vem depois que ele apresenta uma proposta há 1 ou 2 semanas. Tem um problema de inversão de tempo, como tem um problema de inversão de tempo também a questão das 30 horas. A nossa chapa não é chapa número 1, senão porque apresentamos a nossa proposta antes que a sua chapa apresentasse a sua. Dizer que copia quem apresenta antes tem algo muito estranho na sua concepção. E só lembrando outro detalhe, acho, viu, professor, destemperado é o senhor, não sou eu não. É só perguntar em São João del Rei quem é destemperado. E se vai ter ação judicial, vamos começar até por causa de difamação do servidor público que a sua chapa começou. E vai ser você e seu vice, e não eu sozinho que vai ser por esse processo. Já falamos que quem faz mudança de estatuto é o Conselho Universitário. 2/3 do Conselho tem que autorizar isso. Na sequência, agora a chapa 1 faz a pergunta à chapa 2. Tentar fazer um debate um pouco mais elevado, gente? Então,
A Universidade Brasileira vem, desde outubro de 2014, passando por uma grave crise orçamentária. Isso é do conhecimento de todos, foi divulgado pelos jornais. E, mesmo diante dessa crise, a UFSJ conseguiu manter as atividades, manter os serviços básicos. Isso se destaca do conjunto das universidades brasileiras. As nossas vizinhas, o FOP, Lavras, o FMG, tiveram que demitir terceirizados, tiveram que suspender pagamentos. Eu pergunto a vocês o seguinte: por que, diante de um cenário em que a UFSJ se destaca diante das outras, vocês continuam a criticar a gestão? Mais que isso, eu pergunto: os candidatos poderiam discorrer um pouco sobre suas experiências de gestão na universidade? Muito grato pela sua pergunta. Uma vez eu assumi a DEPG. Era algo equivalente à ProGP. Era um momento em que a universidade estava iniciando. A universidade tinha poucos professores qualificados. Então, fizemos projetos interinstitucionais com a FMG, com a FRJ, e implementamos uma política de qualificação do nosso corpo docente, formando São João del Rei. E em pouco tempo, nós já tínhamos uma universidade com um quadro de professores lá em São João del Rei com mestrado. O que fez com que, professor Weber, eu não tenho o direito de ficar aqui debochando da minha fala. Ok? Muito bem. Então, nesse momento, na universidade começou a ter um quadro de professores já qualificados em pouco tempo. E, estando na DEPG, eu imediatamente fiz um projeto para tirar a DEPG e levar para o Dom Bosco, onde ela está até hoje instalada. Virou ProGP. O senhor continua com brincadeira, professor? Pedi para ser... Eu peço respeito do candidato em relação a mim. Eu estou falando que aqui. Eu peço respeito do candidato em relação a mim. O senhor não pode ficar me interpelando. Professor Raposo. Professor Raposo. Só porque eu estou processando ele judicialmente. Professor Raposo. Weber. Isso é questão de debate, isso não é pessoal. Vamos parar aqui. Vocês vão apresentar a proposta ou vão ficar brigando? Pessoal, só um minuto, por favor. Vamos. Eu segurei o cronômetro para você, tá, Raposo? Professor Raposo, eu vou pedir a gentileza que o senhor só se refira à plateia, nenhuma pessoa especial, expõe apenas as suas ideias, tá certo? Provocações podem acontecer e a gente tem que evitar isso, principalmente como candidato. Esse faz um momento de demonstrar qual a qualidade do candidato. Tá certo? Então, eu vou pedir que as duas chapas, por gentileza, vamos elevar o nível. A gente está no meio universitário, tá certo? A comunidade acadêmica que se disponibilizou a assistir o debate, que vai ser um debate longo de 1 hora e pouco, quase 2 horas. A gente está aqui para escutar ideias dos dois candidatos. É lógico que troca de farpas acontecerão, mas vamos fazer essa troca de farpas um pouquinho mais delicado. Tá? Vamos pedir que a plateia não se manifeste. Eu vou pedir que a plateia se manifeste no momento oportuno, não interrompa. É direito da plateia manifestar, isso, nós estamos na democracia, mas não no momento que o candidato estiver respondendo, estiver falando. Na hora que a gente encerrar a fala, podem se manifestar à vontade. Professor Raposo, eu travei o cronômetro com 1 minuto e 16. O senhor tem mais 1 minuto e 44 segundos para terminar a sua fala, ok? Bom, então, dando sequência, instalei a DEPG no campus Dom Bosco, onde até hoje funciona como uma ProGP. Depois observei que a universidade estava se qualificando muito e eu só tinha mestrado. Aí sim, professor, ninguém me exonerou, o senhor tem que aprender a falar a verdade. Eu pedi a exoneração do meu cargo, fui fazer doutorado na FRJ. Outras experiências que eu tenho, eu, quando chefe de departamento, criei o curso de graduação em matemática. Também criei o curso de extração em matemática EAD. Como coordenador UAB, 2 anos que eu participei dessa gestão e não 4. E a única reunião que eu tive com a professora Valéria
foi quando eu trouxe 7 milhões no orçamento e ela me falou, não conta para ninguém. Então, professor, quando não venha cutucar o cão com vara curta. Muito bem. Então, além dessas experiências todas, eu tenho a experiência de ter vários artigos publicados, experiência de ter um projeto de extensão chamado Projeto de Aperfeiçoamento de Professores de Matemática do Ensino Médio, organizado em parceria com o INPA, que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Professor, eu tenho experiência administrativa. Agora, o que você não pode vir aqui dizer a público é que eu fui exonerado tentando passar a imagem que eu fiz um mau trabalho. Fiz um bom trabalho, professor. Inclusive, à frente da UAB, tirei o NEAD de um orçamento de 400 mil por ano, mais ou menos. Primeiro ano, 3 milhões e pouco. Segundo ano, 7 milhões e 200. Aí eu tive que sair por não concordar com a forma que vocês fazem a gestão desta casa. Por isso estou aqui, para apresentar uma nova forma de gestão, uma forma de gestão participativa com a proposta ampla de transparência e com a proposta ampla de o Congresso estatuinte para a nossa universidade. Obrigado. Professor Raposo, Carlos Alberto, primeiro eu disse que o senhor se exonerou. Segundo, vamos falar então sobre então tudo bem. Mas a plateia não pode ser. Tá bom. O professor Raposo, falando sobre o AB, o senhor cadastrou polos descredenciados, o seu próprio vice em reunião, junto com outros membros da NEAD, é só perguntar no NEAD que eles vão confirmar. O senhor cadastrou polos que estavam descredenciados, transformou o nosso SENEC em um grande problema que tanto o NEAD quanto a Polente tiveram que resolver, e mais, aí o senhor pode perguntar lá na NEAD, as pessoas podem buscar a coordenação do NEAD, o senhor perdeu a inscrição da segunda entrada da filosofia como coordenador AB, o senhor não fez isso. É só perguntar para o NEAD. Então, o senhor fala da sua administração, a sua administração no último debate porque não tinha nada a ver com o curso de graduação de matemática. Hoje o senhor já traz isso para o senhor. Né? Então, gostaria que o senhor comentasse isso. Durante a minha gestão na UAB, algo interessante. Desde 2006 que tinha aqui na Universidade EAD. Sabe quantas vezes a universidade prestou conta do dinheiro que recebeu do MEC para as ações de EAD? Sabe quantas vezes? Até eu assumir? Nenhuma. Então, eu consegui esses 7 milhões e 200 porque eu tive o cuidado de primeiro prestar conta de todos os convênios que tinha no NEAD. Convênios recebidos e executados sem nunca ter prestado conta. Prestei conta de todos. Vou deixar aqui o relatório aqui impresso para vocês, vou mandar por e-mail, para vocês verem o relatório. Relatório entregue na UAB e muito elogiado. Todos os polos que foram cadastrados a pedido da coordenação do NEAD, professor. Meu trabalho lá no NEAD foi tão importante, que a nossa universidade foi a única que teve todos os projetos de cursos aprovados. E eu representei o coordenador da CAPES para a UAB em eventos, tanto que meu trabalho foi reconhecido. Para esfriar os ânimos um pouquinho, só para fazer uma lembrança, o pessoal está recebendo as perguntas lá atrás, dividido nos 3 segmentos, docente, discente e técnico administrativo. Gostaria de pedir a participação da Assembleia, pedir que o pessoal fizesse perguntas para que nós pudéssemos, no segundo bloco, sorteá-las e os candidatos pudessem aqui realmente expor as suas ideias. Okay? A segunda pergunta agora, a chapa 2 é que faz a primeira pergunta, né? A segunda. Bom, eu estou aqui com o relatório de gestão 16/2014 da UFCJ, entregue ao TCU, né, o Tribunal de Contas da União. Em obras concluídas, aqui para o CAP, consta um auditório, um anfiteatro, inclusive climatizado, preparado para eventos acadêmicos. Se esse auditório está concluído, por que nós estamos debaixo dessa tenda?
Em primeiro lugar, eu não tenho comigo o relatório para poder conferir o que está escrito nele. Não, professor, eu não tenho comigo um relatório, o senhor tem consigo um papel. O relatório de gestão da universidade é aprovado pelos seus conselhos superiores. Se por algum motivo um erro foi encaminhado, esse erro é um erro que compartilhamos com os conselhos diretor e com o conselho universitário, do qual fizeram parte muitas pessoas que estão aqui presentes. Naturalmente, não se trata de um fato verdadeiro. Nós concluímos, sim, a biblioteca desse campus. Como concluímos também outras obras, concluímos a cantina RU desse campus e colocamos para funcionar a cantina e o RU desse campus. Nós concluímos o prédio de laboratórios da engenharia química e da engenharia civil. Concluímos o primeiro e depois concluímos o segundo andar. Nós concluímos o prédio de engenharia mecatrônica. Nós concluímos a primeira etapa do prédio de engenharia civil, a infraestrutura. Estaremos em breve trabalhando com o pessoal da engenharia civil para construir a superestrutura desse prédio. Concluímos a obra do prédio da pós-graduação, está lá atrás. Então nós temos obras concluídas nesse campus, em grande número. Se por algum acaso, por algum equívoco de alguém, o relatório contém o termo de que terminamos o auditório, está equivocado. O auditório não foi concluído por problemas de relação com a construtora, que não teve condição de encerrar a obra. Entretanto, mesmo no contexto de grave crise orçamentária por que passamos, no final do ano passado, nós adquirimos os assentos necessários para a montagem desse auditório. Constituem esses assentos cerca de 50% dos recursos necessários para colocar em funcionamento o auditório. Isso vai acontecer ainda esse ano. Essa é a nossa posição. Com relação a algum equívoco cometido por alguém no relatório de gestão, compartilhamos esse erro, se é que ele aconteceu, com os nossos conselhos. É preciso corrigi-lo. É bom que o senhor, então, como servidor público, nos aponte esse erro e nós, como servidores e bons gestores e pessoas preocupadas com a gestão dessa universidade, encaminharemos essa nota de erro. Marcelo, algo que você quer concluir? Não, é só isso. Bom, é exatamente nessa preocupação que nós temos com a universidade que apontamos isso. Porque uma vez que está prestado conta, dificilmente vem verba de novo para fazer uma obra que já está concluída. Então, por isso que nós estamos preocupados com essa questão do orçamento. Professor, vou escrever. Não acabou não? Eu vou ler a prestação de contas apresentada ao TCU. Conclusão, bem como um anfiteatro climatizado e preparado para a realização de eventos acadêmicos. Esse que está em reboco aí, ó. Professor, o senhor pega um pequeno equívoco cometido por um servidor público, nosso colega, no relatório de gestão, equívoco que passou por 2 conselhos sem ter sido visto, e que já está lá desde 2014 sem que a gente tenha reparado. Pequeno equívoco. Equívoco de gestão, não equívoco de concepção da obra, mas equívoco de registro. A pessoa registrou equivocadamente a informação. Agora, posso tranquilizá-la, não há recurso específico para essa obra. O recurso necessário para completar a obra do anfiteatro, do auditório, da biblioteca, é parte do recurso geral da universidade. Quem conhece um pouco de orçamento já deve ter lido, pelo menos por curiosidade, o volume 5 da LOA, Lei Orçamentária Anual, que contém as informações sobre o dinheiro que é repassado para a nossa universidade. Então, não tem preocupação, isso é equívoco. Segunda pergunta da chapa 1. O senhor falou hoje de novo aqui que registrou em cartório no seu programa. No último debate, o senhor começou a voltar atrás algumas coisas que a gente perguntava. O senhor disse que não são compromissos, são linhas de ação. Mas ainda assim eu insisto em tentar entender o que está escrito ali. Eu peço por isso que comentem a proposta, e eu vou ler a proposta. Criação do Parque Científico e Tecnológico da UFSJ, com sede em São João del Rei e representatividade de todos os campi, promovendo o fomento das tecnologias educacionais mais inovadoras e eficientes,
a pesquisa de ponta em todas as áreas, linhas de pesquisa da UFSJ, e incentivando e amparando as incubadoras empresariais. O que vocês entendem por parque científico e tecnológico? Muito bem. Ótima pergunta. São João del Rei é uma região privilegiada. Sabe por quê? Foi feito um estudo pela Secretaria de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior do Governo de Minas Gerais, e foi apresentado no workshop o estudo de viabilidade para a implantação de parques tecnológicos em Minas Gerais. E dentre os 8 locais de Minas que é possível implantar um parque tecnológico, é exatamente São João del Rei. São João del Rei tem, por um lado, uma empresa Bosel saindo para São Paulo, por outro lado, uma empresa de ferro-ligas saindo para Belo Horizonte, tem a Universidade de São João del Rei, Federal São João del Rei, tem o IFET, acabamos de construir, vai ser breve inaugurado o Centro de Convenções, temos indústrias têxtil e, professor, é, portanto, pelo estudo do governo de Minas Gerais, um ambiente propício para a implantação de parques tecnológicos, o que irá possibilitar a viabilização, a implantação de novos serviços, de novos produtos, através de tecnologia de ponta, gerando recursos extras para o município, através da implantação de novas empresas, atraindo novas empresas, promovendo o desenvolvimento regional e local e possibilitando, além de emprego para as pessoas, um ambiente propício para os nossos alunos fazerem seus estágios e até ser absorvido no mercado de trabalho. Portanto, professor, essa é uma proposta que é viável, que está calçada no estudo do governo de Minas Gerais. Nossa região precisa realmente se desenvolver, a universidade tem que crescer e o crescimento tem que ser integrado. Por isso que nós propusemos a criação do Parque Tecnológico de São João del Rei. Muito obrigado. Pois é, professor, só que a UFSJ não é mais uma universidade só de São João del Rei. É uma universidade de 4 regiões do estado, que incluem Divinópolis, Sete Lagoas e Ouro Branco, onde estamos agora. Então, o parque tecnológico não pode ser um parque tecnológico de uma cidade com extensões para outras, até porque um parque tecnológico é uma região que é caracterizada pela presença de empresas, de universidades, de laboratórios, de incubadoras de empresas. Como é que você pode ter uma região com extensões para campos? Parques tecnológicos devem ser abordados regionalmente. E é interessante que o senhor cite o governo do estado de Minas Gerais, porque nós recebemos e convidamos muitas pessoas lá em São João del Rei mesmo, numa visita que recebemos da FAPEMIG. A FAPEMIG nos dizia, comecem do início, comecem por incubadoras, comecem a desenvolver a tecnologia, aproximar as incubadoras do setor industrial. Parques tecnológicos bem-sucedidos são muito poucos, e mesmo da UFMG, o BHTEC, não tem conseguido o sucesso que se esperava. Bom, em relação ao parque tecnológico, então, eu queria ressaltar aqui, fazer uma pergunta, né, rapidamente. Aqui tinha um parque tecnológico conduzido pelo professor Rogério Pico, tudo já encaminhado, o projeto. E por que esse projeto não foi para frente, então? A terceira pergunta agora. Mas já está na placa. Terceira pergunta agora da chapa 2. Vamos agora ao PDI específico do CAP. Consta no PDI para o CAP, documento este originalmente elaborado a partir de sugestões enviadas por e-mail, discutidas em reuniões abertas em grupos de trabalho temáticos, tendo publicamente sido apresentado para a comunidade universitária no dia 9 de março de 2010.
Dentre os objetivos, podemos destacar os seguintes: farmácia e ambulância, aqui no CAP. Transporte coletivo, fácil acesso da comunidade ao campus com oferecimento de transporte coletivo gratuito. Livraria e sebo, coleta seletiva e reciclagem de lixo. Comissão permanente de planejamento estratégico, comissão permanente para integração discente, reciclagem de água, produção de energia renovável, entre outros. Vamos à pergunta. Estamos em 2016 e perguntamos por que motivo essa administração abandonou esse projeto e abandonou o CAP. Professor Raposo, o senhor extrapolou 15 segundos na sua resposta, na sua pergunta, desculpa. Eu vou dar 15 segundos na resposta do professor Sérgio ou do professor Marcelo da Chapão, ok? Eu acho que os candidatos têm que formular as perguntas dentro de 1 minuto, ressaltando novamente, tá? Eu vou aproveitar os 15 segundos para dizer uma coisa. O professor Piccoli participou de um projeto, uma tentativa de organização de um parque tecnológico na região. Organizar um parque tecnológico não é coisa simples. A UFMG, a maior universidade do estado, organizou o BHTEC e até hoje o BHTEC tem mais espaços vazios do que empresas instaladas. Infelizmente, o esforço de criação de um parque tecnológico não depende apenas da universidade. Depende das empresas, depende dos governos locais. Nem tudo se consegue aquilo que se deseja. Agora, eu queria falar um pouco sobre o PDI do CAP. Desejos, todos nós temos. Fazer uma lista de coisas que nós queremos e que são boas é uma coisa que a gente faz de vez em quando. E eu acho que muito do que o senhor falou aí são coisas muito desejáveis. Por exemplo, a gente fala em geração por fontes renováveis de energia. Está no nosso programa. Nós hoje vivemos uma fase no Brasil em que o governo assumiu a necessidade de estimular a autogeração de energia elétrica. Então há uma nova legislação colocada recentemente, há poucas semanas, estimulando a autogeração de até 75 kW, algo que nós podemos aproveitar para pelo menos suplementar a geração de energia elétrica neste campus. As coisas têm seus momentos. Ninguém vai pensar em colocar energia eólica nesse campus, pelo amor de Deus, não há vento suficiente para tanto. Então temos problemas que temos que desenvolver. Há uma série de ações, de desejos que foram listados pelo professor Carlos Alberto, que são desejos e que podem ser realizados em algum momento do tempo. Mas não há, não conheço, pelo menos, a aprovação por Conselho Superior da Universidade desse PDI, que transformasse essa implantação num compromisso institucional. O PDI, eu gostaria de, inclusive, voltar a ter contato com ele, tive contato ainda muito breve, há muito tempo, para examinar e ver o que existe ali e que é possível realizar. O nosso programa tem outros compromissos que são importantes e parecem fazer parte da sua lista, professor. A preocupação, por exemplo, com o tratamento de rejeitos, é algo que está na nossa lista de preocupação para o conjunto da universidade. Vamos trabalhar com a comunidade para encontrar essas soluções, não apenas para o CAP, mas para o conjunto da nossa universidade. Eu quero falar do PDI, para quem trabalha com regulação, supervisão da educação superior, avaliação. O PDI é um processo de 10 anos. E a gente tem até trabalhado a cada biênio fazendo as suas reformulações. E claro que o desenvolvimento do PDI, eu preciso do investimento, e que a gente tem que captar recursos. O CAP teve várias demandas que nós tivemos que atender, que não tinha RU. Os cursos precisavam ser avaliados e obter conceito 4. Nós conseguimos, induzindo os laboratórios de ensino, construindo o prédio da engenharia civil que precisava. Na primeira avaliação foi feita uma avaliação que não era boa a avaliação. E nós tivemos que rever e induzir para que o curso pudesse chegar numa nota ENAD 4, que foi o que aconteceu no ano passado. Então, é importante deixar isso muito claro. Vocês conhecem a página do CAP na internet, não conhecem? Lá está o PDI. Do começo ao fim, PDI do CAP, na página da UFSJ. É estranho que o professor não conheça o PDI que está na página da UFSJ. Muito estranho. Muito bem. Se a sua administração, professor, não conseguiu
implementar os objetivos do PDI do CAP, repito, que estão na internet, o ftj.edu.br, na página do CAP, pode anotar aí, anotar. Duvido muito que essa chapa, se eleita, possa implementar na UFSJ como um todo as metas do PDI institucional. Portanto, professor, as suas propostas, por seu desconhecimento, já estão por si só, na minha opinião, desacreditadas. É isso que eu tenho para falar. Professor, as minhas propostas são propostas estabelecidas e delas eu não recuo. Eu não digo que algo que está escrito nas propostas da nossa chapa já não constituem mais metas, já não constituem mais compromissos, como o senhor fez no último debate. Somos diferentes. Não abandonei o CAP, não participaria jamais de abandono de qualquer um dos campos da nossa universidade. Entendo que a nossa universidade não precisa ser reunida, porque ela nunca deixou de ser unida. É uma única universidade e o nosso compromisso é com todos os campi desta universidade. Professor, a página da universidade já é grande. Nem tudo que está escrito lá eu tive a oportunidade de ler. Talvez o senhor tenha lido tudo, o senhor tenha tido tempo para isso. Talvez o senhor não tenha tido tantos compromissos de trabalho. Talvez o senhor tenha tido tempo para sonhar que recebeu 7 milhões de reais do MEC. O senhor não recebeu esse dinheiro. Eu quero depois chamar a todos a conhecer o orçamento da educação à distância, porque nunca tivemos 7 milhões de reais no ano. Em sequência, agora com a pergunta chapão, a terceira pergunta desse bloco. Professor, uma universidade inclusiva deve se preocupar com a política de assistência estudantil. Seguindo a ideia de uma gestão participativa, discutimos com o movimento estudantil, CEAs, VAs, DCE, uma nova política para as bolsas de assistência. Essa política foi apresentada ao Conselho Universitário e aprovada por unanimidade. No seu programa, os senhores propõem a ampliação e desburocratização do penais. Professor Carlos Alberto, eu peço que elabore sobre a proposta. Antes de passar a palavra para o Leonardo, o Penais oferece 10 itens de auxílio estudantil. A universidade oferece um auxílio que engloba 4. Então, só aí já poderíamos descentralizar oferecendo 4 auxílios distintos. Tá? Então, isso já é uma forma de a gente ampliar a utilização do Penais para dar assistência estudantil aos nossos alunos. Mas eu vou passar a palavra para o professor Leonardo, que ele tem o que falar. Bom, em relação à assistência estudantil, uma coisa que nós achamos extremamente importante é que os alunos que dão ações afirmativas, que 100% desses alunos tenham bolsa, que é importante, os que entram pelas ações afirmativas. Então, eu acho que o dinheiro do Penais ele já vem pelo programa Penais. Então, o que a gente pretende é ampliar mais um pouco da assistência estudantil para os alunos. Principalmente uma coisa que está no Penais, que coloca lá, o apoio pedagógico. A gente sabe que existe uma dificuldade grande de alguns alunos, às vezes, no ciclo básico, de repetência, ampliar o número de monitorias, ampliar fomentar os grupos de estudos, valorizar um pouco também os movimentos estudantis, que os movimentos estudantis valorizados ajudam nessa questão também. Então, é o seguinte, ampliar essa assistência, então, de forma mais igualitária, porque a gente sabe, por exemplo, se fala que é igual, mas nem todos os campos de sede têm assistência médica. E na sede tem. Então, isso a gente queria ampliar no Penais. Que todos têm assistência médica, assistência psicológica, que tem apoio pedagógico. Ou seja, é preciso que a universidade ela só existe por causa dos alunos. Nós estamos aqui por causa dos alunos. Todo professor também já foi um aluno. Então, se a finalidade é o aluno, por que não ampliar mais, dispor mais recursos para deixar os alunos com melhor qualidade de estudo e melhor qualidade de vida também? Então, a nossa intenção é deixar que os alunos que vêm pelas ações afirmativas, que 100% deles tenham bolsa e tenham qualidade para isso, para estudar. Então, nossa proposta é exatamente essa, ampliar o Penais e reverter isso em mais benefícios para os alunos. É isso que nós esperamos. Bom, professor, então, tem um linguajar aqui equivocado. Não se trata, então, de ampliar o Penais, porque o Penais é um programa nacional de assistência estudantil.
que foi instituído por um decreto, o decreto 7234 de 2010 da Presidência da República. Então nós não estamos falando em ampliar o PENAIS, nós estamos falando em ampliar o atendimento ao estudante com recursos do PENAIS dentro da nossa universidade. Professor, nisso nós também estamos trabalhando. Na verdade, durante a nossa gestão, eu vou faltar aqui agora com o número, mas nós praticamente dobramos o número de bolsas de assistência estudantil. Nós instituímos uma nova política que faz com que o recurso chegue ao maior número de estudantes possível dentro da nossa universidade. Eu convido aos estudantes, aos professores, aos técnicos presentes que leiam a resolução. Nós trabalhamos, professor, em muito mais dimensões do que o senhor pensa. Trabalhamos não somente mas trabalhamos também com assistência de saúde bucal, física, mental, trabalhamos com monitorias, trabalhamos com auxílios moradia, auxílio alimentação. A nossa universidade trabalha de maneira ampla. Em relação à monitoria, eu queria deixar isso claro também, que é importante ampliar a monitoria, mas não da forma como foi, passando de 20 horas para 12 horas, e diminuindo. Isso é ruim, isso não ampliou a monitoria, dividiu a monitoria. E outra coisa da monitoria também, ela não pode ser 2 meses e meio, tem que ser o semestre inteiro. Então, ampliar a monitoria é deixar todos os alunos com 20 horas e com o semestre inteiro. Porque também você dividir a bolsa, passar de 20 para 12 horas, não ampliou a monitoria. No meu entendimento, isso diminuiu a monitoria. Então, você coloca 2 de 12, não vai atender. O ideal é que você tenha 2, 3, 4 de 20 horas. Porque assim não tem apoio pedagógico. Então, a monitoria tem que ser ampliada. Eu acho que a monitoria ainda está pouco e não reflete o tanto que precisa de apoio pedagógico. Vamos passar à segunda parte do debate. Agora são perguntas da comunidade dirigidas aos candidatos. Vou ressaltar aqui que a pergunta deve ser feita para os 2 candidatos. Perguntas feitas para um candidato ou perguntas de ordem pessoal, a mesa não vai considerar, ok? Eu quero ouvir perguntas sobre os planos de trabalho que as chapas têm para apresentar para a comunidade. Os nossos colegas lá, o Pedro, a Maria do Carmo, estão com as caixas lá. Eu vou pedir a gentileza que quem for sorteado, você assinou uma lista e tem um número, vai ser sorteado esse número. A pessoa vai ter que vir aqui fazer aqui na frente, porque não tem microfone sem fio no auditório, não teve como ser colocado. Então as pessoas vão ter que vir aqui na frente fazer a pergunta, ok? Não precisa ficar inibido, pode ficar tranquilo, tá? Eu recebi a informação aqui do Pedro, que é aluno da História, do Dom Bosco. Não tem perguntas de técnicos. Se algum técnico quiser fazer perguntas, nós temos 2 perguntas para técnicos, para as 2 chapas. Sortear a primeira pergunta para do segmento docente. Número 138, Antônio Ovécio. Boa noite, pouco menos. Não faz diferença, vocês têm que ouvir, não precisam me. Boa noite aos candidatos, à reitora, aos colegas aqui. Bom, 1 minuto, né? Diz que sonhar não é impossível, né? Eu queria saber com relação à transparência. Né? Eu sonho, e é difícil perguntar, eu sonho em entrar na página da internet e achar lá qual é o orçamento da universidade. Quanto cada departamento recebe? Quantos CDs nós temos dentro da universidade? Quem recebe? Para quê? Então a minha pergunta é nesse sentido.
Além disso, a transparência administrativa. Eu queria poder, aqui no CAP, assistir ao vivo uma reunião do Consul, transmitida. Eu acho que nós temos tecnologia para isso. Né? Então, a minha pergunta vai nesse sentido. Qual é a proposta das chapas para essa questão? Transparência financeira e administrativa. Esta é exatamente a segunda proposta do nosso plano de ações. Exatamente. Vou ler. Transparência dos atos administrativos, com a edição de boletins periódicos internos. Vamos criar o portal UFSJ Transparente, nos quais serão divulgadas as deliberações da reitoria e pró-reitorias, bem como as resoluções da gestão universitária. E também vamos divulgar a execução orçamentária e financeira, facilitando a organização e planejamento de cada unidade administrativa da UFSJ. Está aqui. Proposta? Não. Compromisso assumido com vocês. Muito bem. É isso aí. Bom, não é necessário. Somos servidores públicos. Sabemos os nossos deveres e os nossos direitos. Se você quer saber o quanto ganha qualquer servidor da universidade, existe um portal do governo federal chamado Portal Transparência. Naquele portal se encontram os salários. O senhor fez uma pergunta, eu vou dar minha resposta, e aí eu peço novamente à mesa, que num certo momento, com toda razão, pediu que as pessoas se comportassem durante as respostas, que façam o mesmo com o professor. Então, calma. Então, voltando, por favor, me dê meu tempo. Existe o portal da transparência, e no portal da transparência você tem não somente a remuneração dos servidores da UFSJ, mas a remuneração de todos os servidores do Poder Executivo. É possível buscar nome a nome, é possível buscar por instituição, e é possível mesmo baixar uma planilha com todos os salários de todos os servidores federais. Então não há, hoje, empecilho que se saiba quantas são as remunerações, quantas são as gratificações, quem ganha, quando ganha. Isso é público. Com relação ao nosso orçamento, o nosso orçamento é parte do orçamento federal. Se o senhor olhar a lei orçamentária, ela é publicada pelo governo federal, e lá no governo federal consta exatamente quanto cada órgão público tem de orçamento. Isso também é público. As decisões da universidade, portarias, resoluções, também são publicadas no nosso site. Eu concordo que o site precisa ser reformulado, faz parte das nossas propostas a reformulação do site, de forma que seja mais fácil de acessar. Mas basta procurar e você vai encontrar com facilidade um PDF mensal com todas as portarias emitidas pela reitoria e a página dos conselhos com todas as resoluções daqueles conselhos. Então, essas informações já estão disponíveis. Com relação à execução orçamentária, a preocupação com o acompanhamento da execução orçamentária, essa é uma preocupação que nós também temos. Inclusive porque nós temos ferramentas ainda pobres, que podem ser aperfeiçoadas de gestão. O nosso sistema integrado de gestão que estamos desenvolvendo, que estamos implantando na nossa universidade, tem esse objetivo. Ele irá permitir a todos, e principalmente para a gestão da universidade, que essa tem que conhecer a execução dia a dia. Nós fizemos ano passado esse acompanhamento diário, mas o sistema permitirá que se faça isso com mais frequência e que se dê acesso a todos. Acabou o tempo? Marcelo. Então, só lembrando que os editais de laboratório de ensino, justamente isso é para deixar transparente onde os recursos são aplicados. É um protótipo que a gente tem que estender para todos os nossos atos na universidade. Como não há pergunta de...
não tinha acabado o tempo ainda? Não. A plateia fez manifestação de novo e perguntou para a gente. Então eu queria responder. Sérgio, eu vou pedir que essas perguntas, ou levantamentos, ou questionamentos feitos fora de contexto, fora do momento, desculpa, sejam colocados em consideração final, das duas chapas que preferirem. Não tem pergunta de técnico administrativo, então a gente vai passar a pergunta de discente. Alunos. Número 247, Iago Henrique. Boa noite a todos, boa noite, reitora, candidatos. Beleza? Então, todas as duas chaves vão falando que vão ampliar, que vão dar melhorias em todos os setores da universidade. Realmente vai ter recurso para ampliar os laboratórios, a manutenção dos laboratórios aqui na universidade, visto que os laboratórios dão a prática para a gente. Realmente vai ter recurso para melhorar, ampliar e dar manutenção dos laboratórios, não somente daqui, mas de todos os campos. Em primeiro lugar, eu queria dar os parabéns para o Iago para a pergunta. Excelente pergunta, o tipo de debate que eu gostaria de estar fazendo aqui o tempo todo. Mas, vamos lá. Recursos. Recursos na universidade sempre são problemas. É um problema agradável o fato de ter dificuldade na manutenção de equipamentos. Significa que a gente investiu e comprou os equipamentos e botou para funcionar e que nós temos trabalhos de pesquisa, de ensino, de extensão acontecendo nesses laboratórios. Então é um problema interessante para a gente trabalhar. Durante a nossa gestão, nós começamos uma política de editais para manutenção de equipamentos de laboratório. Passamos ano passado por uma grande restrição orçamentária que dificultou a ampliação dessa política. Entretanto, esse ano, tudo indica que o orçamento da universidade vai voltar, se não à normalidade pré-2014, 2013, quando os recursos eram mais abundantes, mas é uma certa normalidade. E eu não vejo, do ponto de vista da manutenção de equipamentos, um obstáculo maior. As maiores dificuldades que nós temos na questão da manutenção não se referem tanto à questão da disponibilidade de recursos, mas à legislação brasileira de contratação de serviços de manutenção, que é extremamente complicada e dificulta muito a realização desses serviços. Quem já teve a oportunidade de contratar um serviço, de comprar um produto na nossa universidade, já teve a oportunidade de acompanhar esse processo e sabe como é difícil. Todos nós temos que lutar contra isso todo o tempo. Então, não vejo dificuldade maior do ponto de vista orçamentário na manutenção de equipamentos. Vejo dificuldade, sim, do ponto de vista da contratação desses serviços, isso é uma dificuldade, mas acho que do ponto de vista de orçamento, nós temos batalhado muito, nós temos conseguido emendas parlamentares, um montante de alguns milhões de reais todo ano, isso ajuda o nosso orçamento. Nós temos que estamos implantando junto aos professores uma cultura de buscar recursos junto às agências de fomento. Até o início da nossa gestão, na nossa universidade havia uma cultura de utilizar recursos internos da universidade apenas. Muito poucos professores tinham a cultura de ir à FAPEMIG ou ao CNPq na busca de recursos. Ano passado nós tivemos uma iniciativa da Pró-Reitoria de Gestão de Pesquisa que procurou levar aos professores, ensiná-los, ajudá-los na elaboração de projetos, e que teve resultados muito interessantes. Nós mais que dobramos o número de projetos que apresentamos. Então, nós não acho que vai ter dificuldade para a manutenção. Acho que nós temos que continuar a buscar recursos extras. Temos que ter muito trabalho nessa direção. É isso. Bom, essa pergunta é boa, por isso eu gostaria de agradecer também a pergunta. Eu acho que o mais importante agora, na realidade, é a gente começar a colocar as coisas para funcionar. Porque em vários laboratórios da universidade tem vários equipamentos encaixotados. Então, às vezes, a gente constrói o laboratório, compra os equipamentos, mas fica encaixotado, fica parado. E não é um laboratório ou outro que está desse jeito. Então, a grande questão hoje passa muito mais por um processo de organização, de redimensionamento de algumas coisas,
de até reforma do espaço físico de alguns laboratórios para que sejam adequados os equipamentos. Então, de onde que vem esse recurso? Vai faltar dinheiro? Bom, se esse dinheiro, dependendo do dinheiro, esse dinheiro pode vir pela FAUF, que é a Fundação de Apoio da Universidade Federal. E esse dinheiro pode fazer com que esses laboratórios comecem a funcionar. Então, o que nós achamos que esses laboratórios, com material encaixotado, alguns há 3 anos fechados, alguns equipamentos, muitos já perderam, inclusive, a garantia. E isso acontece em várias partes, em vários campos, não só aqui. Sérgio da Lousa, São João. Então é o seguinte, como é que você compra equipamento e deixa parado 3 anos? Isso é impossível, negócio. Não dá para pensar num negócio desse tipo. Quantas pesquisas deixaram de ser feitas aí? Quantos alunos passaram e não mexeram nesses equipamentos? Ou seja, então a gente quando compra equipamento, constrói um laboratório, a gente tem que colocar esses laboratórios para funcionar. Se não coloca para funcionar, nós estamos prejudicando os professores e principalmente os alunos, que deixaram de trabalhar com alguma tecnologia de ponta, alguma coisa interessante para trabalhar. Aí você passa 3 anos, 4 anos com material encaixotado, qual é o sentido disso? Não tem sentido nenhum. Então tem que ter dinheiro, e isso então tem que ser uma ação prioritária. Se é ação prioritária nesse sentido, tem que otimizar recursos para isso. Então você tem que buscar recursos para isso. Busca através de emenda parlamentar? Pode ser. Através da FAUF? Pode ser. Então tem que pensar uma forma. O que não pode é deixar equipamento fechado 3 anos encaixotado. Isso que não pode, isso está errado. Isso está prejudicando tanto os professores quanto os alunos. E além disso também, pensando na qualidade do serviço dos técnicos, uma coisa mal instalada pode ser prejudicial ou nociva à saúde das pessoas que trabalham nos laboratórios também. Então nós temos que pensar também nas normas de segurança de tudo isso, a insalubridade, pensar nas pessoas também. Então não é só pensar nos equipamentos que estão fechados, mas pensar também na saúde das pessoas, na insalubridade das pessoas que trabalham nesses laboratórios. Então nós temos que ter um procedimento de normas importantes para esses laboratórios. E até uma capacitação das pessoas de como se proceder diante de um evento complicado. Se caso aconteça alguma explosão, caso aconteça alguma coisa, como fazer? Vocês têm esse treinamento? Já foi feito esse treinamento? Como se proceder? Nós não sabemos. Então a gente tem que pensar em todos esses sentidos. Segurança, instalar e colocar para trabalhar. É isso aí. Número 137, Sandro Adriano. Responde primeiro agora. Boa noite, pessoal, tudo bom? Eu vim aqui fazer uma pergunta não para o lado do docente, não para o lado dos técnicos, mas sim algo que eu também estou sofrendo muito. A falta de vaga aqui no campus do Alto Paraupeba. Eu não sei se vocês sabem, mas tem gente aqui que tem que fazer vestibular para entrar de novo, tem que fazer ENEM. Aqui a parte de física e matemática, caramba, eu não sei o que dizer, sabe? A palavra que eu usar aqui vai ofender todo mundo, tá terrível mesmo, muito difícil. Eu não conheço toda a universidade, eu nem conheço a CCO, não conheço Sete Lagoas, não estive lá. A gente não sabe nem o que acontece lá. Por quê? Porque aqui tem tanta coisa para resolver que fica difícil pensar fora daqui, né? Então eu quero pensar, dá para escrever uma tese, né? Eu quero saber como vocês pretendem resolver a falta de vagas. Porque esses alunos aí, eles estão sendo trucidados pela falta de vagas. Certo? Muito difícil. Bom, o que eu entendi, você fala de vagas nas disciplinas, não é isso? Bom, então, entendendo isso, eu acho que a gente tem que ter esses ciclos básicos, tem que ter semestralmente de ofertar as disciplinas. Todo semestre, as disciplinas que são complicadas têm que ser ofertadas. Então, isso ajuda a solucionar um pouco. Além disso também, eu acho que essa questão que tem
falta de vagas, tem muito a ver com a repetência também, de às vezes, que acontece. Então, isso talvez também ampliar a monitoria também, dar outros mecanismos, ajuda a resolver essa solução, a resolver isso também. Tá? Vou passar para o professor Raposo. Ora, uma das ideias para ofertar as disciplinas básicas todo semestre e acabar com esse problema de vaga é a gente rever a pontuação dada aos docentes no oferecimento de disciplinas. Hoje ele recebe 10 pontos por semestre oferecendo 2 disciplinas. Eu acredito que o docente que se dispõe a oferecer cursos especiais com o objetivo de diminuir ou até mesmo eliminar a retenção nas matérias do ciclo básico deverão ter a sua pontuação acrescida no valor a ser discutido no Consul, mas deverá ter esse esforço compensado de alguma maneira. Então, como estímulo, Rogério, para que a gente ofereça mais vagas no ciclo básico, é oferecer todas as disciplinas que há necessidade de vagas. E aí, se o professor faz um esforço a mais, ele tem que ser pontuado a mais também no seu relatório de atividade docente para fins de sua progressão funcional aqui na casa. É uma proposta, podemos discutir, ok? Muito obrigado. Boa pergunta, professor Sandro, até pensando no bem dos alunos. Nós nos deparamos logo no início da nossa gestão no programa de inscrição periódica. Alunos que não conseguiam nem se inscrever nas unidades do semestre. O que nós fizemos? Tivemos que ajustar com o apoio da congregação, coordenadores, colegiados. A gente mudou a resolução para poder dar fluxo nisso. Que melhorou. Resolveu? Ainda não. A gente não trata de repetência, a gente fala de retenção. O que leva o aluno à retenção. Só dizer que o aluno chega com dificuldades da educação básica não adianta. Também só oferecer monitoria não adianta. A gente tem um conceito de tutoria que inclusive é apresentar o universo acadêmico para os alunos, poder levar a cultura acadêmica para os alunos e trabalhar com os alunos isso. Também, hoje, o professor que já oferece disciplina a mais, ele já é pontuado na sua progressão, está lá na resolução. Cada hora que ele dá está sendo pontuado. Agora, a nossa grande discussão é a mudança, viu, professor Sandro? Eu acho que é um pacto que tem que existir entre nós, professores, para podermos construir metodologias inovadoras, ativas, que levem os alunos a avançar. As equipes de competição é um exemplo disso, clássico. Nós temos alunos que ficam aqui trabalhando sábado, domingo, até tarde. E por que não ficam nas nossas aulas? Então, e perpassa também a reformulação das diretrizes curriculares. Um curso de engenharia com 3.600 horas, precisa ser 3.600 horas em sala de aula. Ciências Sem Fronteiras tem mostrado isso. Aqueles que estão retornando estão dizendo isso. Cursos com menor quantidade de horas, maior aproveitamento e maior rendimento dos alunos. Então é algo que a gente tem que construir nós. A gente tem feito isso muito na congregação. A Câmara de Ensino tem ajudado muito a gente e o CONEP também. Nós aprovamos várias resoluções pensando no alunado. Um dos processos que está ocorrendo agora no CONEP é justamente sobre a avaliação discente. Assegurar que os alunos tenham direito de fazer suas provas. O que foi muito contestado, a gente levou 8 meses e a comunidade acadêmica nos ajudou a construir e a proposta da CONEP. É assim que a gente tem que fazer, essa construção coletiva com a participação de todos. Eu queria aproveitar o restinho do nosso tempo para comentar uma coisa. Uma experiência que eu tive, muito interessante, foi há alguns anos eu participei de um edital que falava do uso de tecnologias de ensino à distância no ensino presencial. Essa foi uma experiência muito marcante, muito importante, e a gente teve um resultado muito interessante na disciplina de Cálculo 1. Por incrível que pareça, Cálculo 1, o professor que ofereceu essa disciplina conseguiu trabalhar com estudantes que já haviam sido reprovados anteriormente em Cálculo 1 e conseguiu um índice de aprovação maior que 50%. Então, numa disciplina que todos nós sabemos que é uma disciplina muito difícil, uma disciplina que tem esse elevado índice de reprovação em toda parte, conseguimos aprovar mais de 50% das pessoas utilizando recursos de ensino à distância. É um recurso que nós devemos trabalhar. Vamos sortear a pergunta do grupo discente. Número 251, Vinícius Simon.
noite a todos, boa noite às chapas, à mesa. A minha pergunta é em relação à comunicação da instituição. E aí, no sentido que, né, vindo mais para a experiência do movimento estudantil, né, dos estudantes, diversas conversas que a gente tem com empresas, com prefeituras, mais ainda prefeituras, em relação ao transporte público, auxílio, né, institucional, a gente sente muita falta de uma presença da universidade ali mesmo, dando esse suporte para a gente, né? A gente teve esse início de semestre sem uma semana de transporte público ao cabo, né, por falta desse diálogo constante da universidade, né, com as prefeituras, mostrando, né, que a gente está aqui já há 5, 6 anos. Eu queria saber, né, quais são as propostas das chapas referente a isso. Daí na questão, né, da chapa aí que está junto da o Serjão, de como vocês pretendem melhorar isso, né, se eleitos. Há dois assuntos que são muito difíceis para a gente trabalhar, porque não dependem exclusivamente de decisão da universidade. E são assuntos que afetam profundamente a comunidade. São os assuntos relacionados a transporte e a segurança. Em especial, quando a gente fala segurança no entorno do campus. Nós temos tido casos de violência contra os nossos estudantes, técnicos e professores nas imediações dos nossos campi. E esse trabalho tem sido um trabalho muito grande nosso, junto às autoridades, para melhorar as condições de segurança. Com relação à questão do transporte na cidade de Ouro Branco. A cidade de Ouro Branco, pelo que eu conheço, pelo que a gente tem conversado ao longo dos últimos anos, é uma cidade que passa, como todas as cidades do estado de Minas Gerais, por uma grave crise decorrente da queda de arrecadação de ICMS em função da queda da atividade econômica, no caso da cidade aqui, em função da queda da atividade herdal. Então, observado uma crise muito séria na cidade, dificuldades da própria prefeitura em manter os serviços básicos da cidade. Nós sofremos com isso recentemente na questão da iluminação, desse acesso da rodovia até o nosso campus, que é de responsabilidade da prefeitura, e a prefeitura não vinha pagando a empresa que fazia a manutenção nesses postes. Então a empresa era acionada e ela não vinha fazer o serviço porque ela não tinha confiança de que iria receber o dinheiro. Então, voltando para a questão do trânsito, as notícias que nós temos das contínuas negociações que mantemos com a prefeitura de Ouro Branco são de que a prefeitura irá contratar uma terceira empresa para promover, para melhorar os serviços de transportes na cidade. Esses contatos que nós temos mantido com a comunidade local, com a prefeita, nos indicam a possibilidade de uma melhora na qualidade dos serviços de transporte. Mas isso não pode ser algo que vai acabar agora, e nunca acabou, e nunca parou. Nós continuaremos, eu estou tentando ver o Samuel aqui, mas o companheiro aqui na frente, nós vamos continuar intensificando, mantendo continuamente diálogo com as autoridades locais, visando a melhoria do transporte, visando a melhoria das condições de segurança na nossa universidade. Então, até, Sandro, a gente recebeu a informação da própria prefeitura contratando uma terceira empresa para poder viabilizar isso. É que, às vezes, aqueles que estão na ponta ficam sabendo antes de nós. É importante, sim, a comunicação e ter uma referência na universidade para comunicar o que está ocorrendo. Acho que isso a gente tem que realmente trabalhar. E a gente tem trabalhado, então, muito nisso. Inclusive, na questão de segurança, tendo que conversar com a polícia, pedindo para zelar melhor pelo nosso bem maior, que são os nossos estudantes. Tá? Às vezes a gente não tem tempo de contar para os outros o trabalho que a gente está fazendo. Então a questão da comunicação às vezes é falha por isso. Nós trabalhamos, mas eu tenho tempo de contar para vocês. Muito bem. Nós estamos propondo criar uma assessoria de política institucional interna, voltada para a discussão das pautas de reivindicações locais. Inclusive, essa é uma delas, relativa aos alunos. Agora, realmente, sobre essa questão, o que tem que se fazer é exatamente essa articulação da reitoria com a prefeitura, com os órgãos que poderão se relacionar com a universidade. É aquela velha história.
A sociedade não pode ser exclusivamente servida pela instituição, tá certo? Ela também tem que servir. Então, por exemplo, quando o prefeito não coloca a iluminação do acesso do trevo até aqui, é uma questão que tem que ser discutida na Câmara Municipal. Tem que ser levada para a Prefeitura de maneira clara, transparente, negociada com o prefeito. E o prefeito vai assumir o ônus de não iluminar esse acesso, porque a comunidade que ele atende tem que ter serviço de qualidade. Esse aqui é um dos serviços, tá certo? Então, o caminho é esse mesmo, é fazer essas parcerias. Agora, internamente, já é uma política da universidade. A universidade tem que promover os meios para que o campus seja iluminado, para que o campus tenha segurança, para que as pessoas possam ter um ambiente de convívio aqui exatamente, e também nos espaços de convivência que nós vamos implementar, possam estar lá seguras, com seu laptop, com o wireless funcionando nessas áreas, tanto interna quanto externa. E isso aí é uma ação interna da universidade. A universidade tem que promover esses meios, não resta como fugir. Agora, fora da universidade, é negociação com a prefeitura e, de repente, aqui como a região, que é um polo, né, empresarial, nós podemos fazer negociações até com as empresas, porque já que elas ajudaram a implantar a universidade, elas podem também ajudar a manter a segurança da universidade no seu entorno. O caminho é esse e é o que vamos buscar também, muito semelhante, tá? Não tem outra alternativa no momento. Ok. Aproveita a pergunta do técnico. Vai fazer um sorteio. Divide a pergunta do técnico central das 100 Dando sequência então à parte final, vamos proceder ao encerramento. Nesse caso, a chapa começa após o encerramento primeiro. As inscrições já foram encerradas, agora não, infelizmente. Mas você abriu. Tótalo, só um minuto, por favor, me dá um minuto. Em consulta à chapa, se a pergunta agora for de técnico, a gente abre faz a abertura para o técnico. Pode até vir direto para a pergunta. Boa noite, galera. Sempre tem eventos como esse aqui que aparece R$4.000 do nada para bancar luz, um tanto de coisa aqui. Tem alguns, por exemplo, agora tinha um caminhão levantando ali e colocando luz ali, na época na lei eleitoral. Não seria interessante durante os 4 anos lembrar-se do campus Alto Paropeba? Só um minuto. Perguntas dirigidas diretamente à administração não serão aceitas. Faça uma pergunta que as duas chapas possam responder. Mas são para as duas. Eu gostaria, porque agora não é a administração deles. Eu gostaria que o pessoal comprometesse no futuro a não ter mais esse tipo de problema. O esquema que é feito hoje na prefeitura não é bem claro o que é feito o dinheiro aqui dentro. Eu gostaria, por exemplo, meu setor lá, o meu chefe ali, o Alexandre, colocou R$100 para arrumar o ar-condicionado aqui. Eu direto compro cabo VGA, um montão de coisa para a instituição. Essa caixa está ali é minha. E aí? Então, isso que eu gostaria, né? Esse dinheiro. Gostaria de saber se no futuro vai continuar acontecendo essas coisas. Alguém tinha que falar, hein?
por isso que a nossa chapa é reunir para renovar. Do jeito que está, não pode ficar. Tá certo? Tá certo? Tá certo, não pode ficar. Eu, quando vim visitar o CAP, essa caminhada aí, divulgando nossas propostas, eu fiquei assustado com a escuridão. O mato em todo lugar. Até na escada de acesso à cantina, ao restaurante, tinha mato. Na escada de acesso. Tem uma vossoroca ali, enorme. Daqui a pouco, ela vai engolir todos nós. Cruz credo. Agora, será que é assim em todo lugar? Será? Porque o CAP é um dos campi da UFSJ. Lá em São João del Rei está bem cuidado. Por que aqui não está? Não sei. Então é por isso que nossa proposta é reunir as ideias, reunir as pessoas, reunir os campi, para que todos vocês se sintam parte importante, integrante da mesma UFSJ. Ok? A nossa proposta é que todos os campi tenham uma administração autônoma. A administração autônoma do ponto de vista orçamentário, administrativo, para que esses problemas não ocorram mais. Por exemplo, a prefeitura de Campos aqui, do Alto Paraupeba, não sei, ela pode até fazer alguma coisa, mas você sabe, no organograma da casa, onde é que ela está alocada, a prefeitura do Campos aqui, está alocada na pró-reitoria da administração, lá em São João del Rei. Isso faz sentido? Não faz sentido. É por isso que nós vemos essa situação. E aí, voltando àquela fala, eu realmente não sei por que essa instituição resolveu escolher o nosso querido CAP para ser o patinho feio da administração. Eu realmente não sei. Vocês talvez saibam. Ok? Muito obrigado. Só queria complementar aqui falando o seguinte: nós não concordamos de um técnico, um professor, um aluno comprar material VGA, sabonete, essas coisas aí. Quando acontece isso, fica identificado, fica claro que existe um problema de planejamento e organização. Porque se tiver algo planejado, um planejamento de necessidades correto, essas coisas aconteceriam. O servidor jamais tem que tirar o dinheiro do seu bolso para comprar alguma coisa. Então, o correto é um planejamento adequado de necessidades que atenda a comunidade. A comunidade não pode arcar do seu bolso as necessidades básicas. O professor Carlos Alberto é um bom piadista. Ele sabe fazer graça dos problemas da nossa universidade. Lá no debate do CCO, no meu adversário, veio citar índices da Folha de São Paulo para acusar a nossa universidade de não ter qualidade. Aqui ele vem dizer que o CAP é um patinho feio. O CAP é tudo menos um patinho feio. Há problemas nesse campus? Há. Problemas existem em toda parte da universidade. Alguns nos incomodam profundamente. O problema da iluminação nesse campus é um problema que nos incomoda profundamente. Há poucos instantes se falava aqui da relação e da facilidade de buscar recursos junto à iniciativa privada. Ora, o problema da iluminação nesse campus está justamente na dificuldade da relação com a iniciativa privada. O incêndio que causou a queima da tubulação elétrica desse campus começou dentro da Gerdau, dentro da empresa que circunda esse campus. E não pôde ser controlado por nós, porque quando chegou ao campus, já estava em grandes dimensões e queimou toda a tubulação elétrica. Nós estamos trabalhando ao longo do tempo para resolver esse problema. Me incomoda muito. Também já estive aqui no CAP várias vezes ao longo dos últimos anos, encontrava aquela escuridão e isso me incomodava. Proibir um funcionário público de continuar a trabalhar para melhorar as condições do campus, porque estamos num momento eleitoral, que absurdo. Recentemente foi inaugurado o concerto da parte, inaugurado sem festejos, porque isso não se festeja, né? Como também não se festeja em outras coisas, mas não se inaugurou a iluminação da parte de lá do estacionamento, junto aos laboratórios, que foi feita fora do período eleitoral. Estamos agora fazendo o conserto dessa parte de cá. Importante, vai melhorar a iluminação. Mais para frente, vamos fazer o conserto da iluminação no entorno do campus, mais caro, bem mais caro. Vamos precisar fazer
uma instalação de uma rede elétrica bem mais cara no redor do campus. Vamos fazer. O campus tem uma vossoroca? Tem. É o único campus que tem vossoroca? Não. Pois o caso Alberto certamente não conhece o campus Dom Bosco. O campus Dom Bosco lá em São João del Rei, que também tem uma vossoroca chegando nele. Começou dentro do campus? Não. Começou fora do campus. Como começou fora do campus a vossoroca do CAP? E aí nós temos que trabalhar a solução desses problemas. E estamos trabalhando. Estamos trabalhando na vossoroca do CAP, em primeiro lugar com medidas de contenção. Aliás, já começamos essas medidas há alguns anos. Fizemos um projeto, contratamos uma empresa, fizemos uma licitação, mas infelizmente o valor oferecido pelo setor privado para fazer o conserto da vossoroca foi muito superior ao orçado. E nós somos cidadãos brasileiros. Sabemos que uma entidade pública não tem o direito de contratar quando o preço da licitação é o dobro daquilo que foi estimado pela empresa que fez o projeto. Esse campus nunca é patinho feio. Ele vive na nossa universidade como qualquer outro campus. E nós temos responsabilidade com ele. Então, dando prosseguimento à quarta fase do debate, que agora é o ciclo de encerramento. No caso, a chapa 1 vai encerrar primeiro, a chapa 2 vai fechar o debate. Ok? Vocês têm 7 minutos para fazer suas considerações finais sobre a campanha de vocês. Desculpa, eu tive que parar um pouquinho e beber um pouco d'água, porque a gente levanta, fala, aí senta, tem que falar de novo. Então, tivemos um debate tenso, um debate que não foi aquilo que nós esperávamos que fosse, mas um debate que, de toda forma, serve para a comunidade nos conhecer. Quero deixar claro que a nossa chapa, o FSJ em Movimento, tem compromisso com todas as propostas que colocou na proposta registrada junto à comissão eleitoral. Aquilo que está lá são metas que iremos perseguir ao longo dos próximos 4 anos. São metas que trabalharemos até o fim para cumprir. Iremos trabalhar junto à comunidade local as questões de segurança e de transporte. Iremos trabalhar junto com o campus uma forma nova de administrá-lo. Sabemos que a forma que aí está é consequência de uma decisão desse campus, que rejeitou uma proposta elaborada por nós para a sua administração e optou por uma estrutura departamental tal qual a da sede. É o que temos aqui hoje. Estamos satisfeitos com o resultado que encontramos? Não. Queremos mais. Queremos que esse campus consiga se desenvolver ainda mais. Queremos dar a ele a oportunidade de se desenvolver e de representar ainda mais e cada vez mais uma referência na região do Alto Paraupeba. Queremos que esse campus desenvolva uma incubadora de empresas. Por que não? É algo que é desejável. Queremos que cada curso desse campus, mas não vamos fazer promessas de desenvolvimento de um parque tecnológico quando não temos o apoio da comunidade. Queremos que cada curso desse campus passe agora do conceito 4, e estão todos eles de parabéns pelo conceito 4, conceito muito bom na avaliação do MEC, para o conceito 5, excelente. Para fazer isso, o que vamos fazer? Vamos continuar a política que temos adotado. Vamos continuar construindo laboratórios, vamos continuar equipando esses laboratórios através de métodos transparentes de financiamento, como os editais. E não há nada mais transparente que os editais, porque eles dizem quais são os critérios de julgamento e em geral, dizem qual o montante a ser investido. Essa universidade tem que se desenvolver, e ela só vai se desenvolver na medida em que nós quebrarmos certos paradigmas, em que esquecermos brigas do passado e passarmos a trabalhar juntos pelo desenvolvimento do conjunto da universidade. Não vim aqui para reacender velhas fogueiras. Vim aqui para convidar o CAP a continuar o que fizemos nos últimos 4 anos, a continuar a se desenvolver, a ser um campus da nossa universidade como qualquer campus dessa universidade e a contar com a gestão dessa universidade como parceiro naquilo que ele precisa desenvolver.
Há muito o que fazer aqui ainda. O problema da retenção, em especial nas disciplinas do ciclo básico, é grave. É preciso encontrar formas de melhorá-lo. Eu citei uma, aproveitar as técnicas de ensino à distância. É interessante, facilita inclusive a oferta da disciplina durante o período de férias. É muito menos pesado para o professor que a presença na sala de aula durante o período de férias. É menos pesado para o estudante, que muitas vezes não vem dessa região, mora em lugares distantes, e no caso da educação à distância, pode participar do curso sem ter que se deslocar até aqui. Precisamos encontrar mais soluções. Precisamos desenvolver no professor, estimular no professor a preocupação com as atividades em salas de aula. Isso tudo são coisas que queremos, devemos e iremos fazer. É compromisso da nossa chapa com cada um de vocês que está aqui presente. Marcelo, você quer? Quero agradecer a todos, como o próprio professor Sérgio, começamos de maneira tensa, mas acho que chegamos de uma maneira serena dentro da adultez. Fizemos muito, os alunos aqui, os mais antigos, sabem como é que nós encontramos o CAP, a primeira visita no CAP como foi extensa, e ao longo de 3 anos e 8 meses não perseguimos ninguém. Trabalhamos com as pessoas, viemos nesse campo apaziguar ânimos, sempre com muita tranquilidade, na esperança de que esse campo se encontre, avance. Os campos da SES também têm problemas. O meu campo, o Sertã, claro que tem problemas. Mas nós estamos aprendendo a trabalhar, priorizando, ajudando a todos. Porque não adianta eu ter um curso 5 e um curso 2. Eu preciso que todos os cursos cheguem a um conceito 4 e 5. Mas isso leva tempo. E como falamos pela manhã, à tarde, estamos comentando sobre a questão das próprias licitações, as dificuldades que nós tivemos nesse campo. O Dequibio, que precisava de um reagente, custava R$180, e 2 vezes tivemos deserto. E mesmo assim, tivemos envolvimento pessoal de pró-reitores para conseguir os reagentes para que vocês tivessem aula no semestre. Senão vocês não teriam aula por causa de R$180. Os editais limitaram compras de equipamentos que não seriam instalados. Então, quando se fala que equipamento na caixa, nós com os editais evitamos isso, porque só compramos aquilo que podemos instalar. E isso é mudança de cultura. Isso leva tempo. E a gente não muda a cultura, porque se essa chapa perde, continuamos tendo o UFSJ. E vamos ter o quê? Uma universidade separada em São João del Rei e CAP, e nós não queremos isso. Nós não fazemos esse discurso e não fazemos piada com as coisas que existem. Nós quebramos a cabeça, gastamos nosso tempo para resolver problemas, não para fazer chacotas das pessoas. E não adianta vir aqui no campo a passeio e descobrir os problemas agora, porque quem esteve aqui nos últimos 3 anos e 8 meses fomos nós, né? Com todos vocês, trabalhando coletivamente. Por isso, eu peço que reflitam. Não nos conheçam agora, nos conheçam ao longo da nossa história na universidade. Perguntem nos nossos departamentos quem somos nós, o que nós fazemos. Olhem nossas propostas, vejam se são factíveis ou não, vejam se conhecemos o orçamento ou não. Aí, votem, e espero que vocês votem conosco, porque nós não jogamos, nós procuramos ser honestos, e todos no campus que viveram conosco nesses 3 anos e 8 meses sabem que nós buscamos a honestidade e a transparência. Muito obrigado e boa noite. Então, estamos chegando ao fim do debate. Agradecemos muito a atenção de vocês. É realmente uma oportunidade ímpar que foi possível devido à nossa coragem de apresentar uma chapa para discutir a UFSJ. Do contrário, talvez esse debate certamente não teria esse efeito que teve, com propostas claras, com debates, alguns momentos acalorados, mas isso faz parte do jogo do debate e estamos cientes, estamos certos de que quanto mais discutirmos, mais avançaremos para melhorar a nossa UFSJ. Agora, evidentemente, as 2 propostas que nós mais defendemos é a transparência. A transparência já foi colocada aqui. Vamos ser transparentes na execução do orçamento participativo, mostrar o orçamento para todo mundo, as regras pelas quais ele foi elaborado, e vamos descentralizar o orçamento para as unidades no tempo certo, para que todas as unidades possam saber o seu montante e possam executar com eficiência e com rapidez, para evitar transtorno como hoje nós temos vivido, de receber o financeiro para ser executado em 2, 3 semanas, e aí não podemos executar, e o dinheiro é devolvido, e o dinheiro não é executado pelos nossos docentes.
Então, vamos sim pela transparência. Evidentemente, observamos que a universidade está fragmentada em suas relações e, por isso, apresentamos o grande e o maior projeto, o projeto do Congresso Estatuinte, onde vamos discutir em parceria com a comunidade, de forma paritária, ouvindo todos os segmentos, para construirmos juntos, de maneira calma, de maneira bem eficiente, o novo estatuto e o novo regimento que vem atender às demandas da nossa crescente universidade. Então entendemos que não há crescimento sustentável se não tivermos organizados. Então, nossa segunda proposta, a proposta mais importante, é exatamente fazer o novo estatuto e o novo regimento, para que possamos estar bem organizados. Esse modelo de gestão que foi instalado há 20 anos atrás, ele traz algumas dificuldades. Por exemplo, ele dificulta o surgimento de nova liderança. Não queremos isso. Queremos que um dia o reitor dessa universidade possa, inclusive, sair aqui do CAP. Por que todos os reitores têm que sair de São João del Rei? Não concordamos com isso. Há lideranças, há competências em toda a UFSJ. Então, por isso, também propomos esse novo modelo de gestão. Se vocês entenderem bem, desde que esse grupo está na universidade, ou é reitor, o vice, ou é reitor, um pró-reitor. As coisas vão sucedendo. Então, nessa ótica, que agora o próximo candidato é o vice, se ele ganhar, o próximo reitor da universidade será o outro vice, será o Marcelo, e sucessivamente. Não pode. Nós queremos que as lideranças surjam, elas se apresentem, tragam novas ideias e a universidade cresça dessa maneira, renovada, e é isso que nós estamos propondo. Então, meus colegas, muito obrigado pela atenção, foi muito importante esse debate, estaremos sempre não apenas com o CAP, mas com todos os campi, com toda a UFSJ, para transformar a universidade num ambiente agradável, acolhedor para todos e, evidentemente, colocá-la nos melhores rankings de avaliação para que nós possamos, em breve, ser uma das melhores universidades em nossas Minas Gerais e, quem sabe, do Brasil. É isso que desejamos, é isso que propomos, é isso que esperamos. Contamos com o apoio de todos vocês para a Chapa 2, reunir para renovar. Vamos pela mudança, vamos dar oportunidade ao novo, vamos dar oportunidade para que as ideias novas possam gerar novos frutos para a UFSJ. Professor Léo, o senhor gostaria de dar algum comentário? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer muito esse debate aqui, essa oportunidade de conversar com vocês, vocês estarem aqui nos prestigiando. E isso é a universidade, é debate, é debater ideias. É isso que nós estamos fazendo. E se nós estamos debatendo ideias aqui, nós estamos debatendo propostas. E debatendo propostas para velhos problemas. Se nós temos velhos problemas, talvez nós precisamos de mudança. E essa mudança se faz necessária. Na vida tudo muda. Olha como que acontece no mundo, como acontece no Brasil, acontece em todos os lugares do mundo. Quando uma gestão está há muito tempo, sempre há uma mudança. E a mudança salutar é necessária. Então o que nós queremos propor para vocês aqui é que vocês nos deem essa oportunidade de mudança, essa oportunidade de fazer algo mais, de vir com pessoas novas. E acima de tudo, trabalhar com as competências. Tem muitas pessoas na universidade hoje, competentes, sem oportunidade. Por que não dar oportunidade às pessoas mais jovens que estão na universidade? Pessoas com competência, pessoas que estão com sangue, com disposição. E é isso que nós queremos, que essas pessoas novas venham com a gente. Então, quando nós falamos de renovação, nós estamos dizendo isso, trazer pessoas novas, acabar com esse modelo que está aí colocado. Então, nós queremos que pessoas assumam, pessoas novas assumam, que pessoas estejam conosco, que tragam mudanças. E aí nós estamos fazendo o quê? Reunindo pessoas, reunindo competências, reunindo habilidades para mudar. Então, o que nós queremos hoje é que vocês nos dêem essa oportunidade de mudança. E eu tenho certeza que não vão se arrepender. Porque tem muitas pessoas conosco querendo essa mudança. Muitas pessoas querendo algo novo. E esse algo novo é que vai impulsionar essa universidade. Eu penso que essa renovação é que vai ajudar a resolver velhos problemas que estão aí. Agora é a hora da mudança. E vocês querem a mudança? Isso que eu pergunto para vocês. Se vocês querem a mudança, votem com a gente, venham com o Raposo, venham com o Léo e com essa nova mudança. E construir uma nova universidade. É isso que nós queremos. Muito obrigado a todos. São 9h12 da noite para registrar o término do debate.
Eu agradeço à comunidade acadêmica pela presença nesse debate e considero